Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 22 do livro de 1 Reis, do verso 41 ao 50. O tema, Reinado de Josafá. O texto bíblico nos diz assim: Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Seli. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Meus amados, nesse trecho, os relatos bíblicos se voltam para o Reino do Sul, com um resumo sobre o reinado de Josafá, filho de Asa. Como seu pai, ele foi fiel ao Senhor. Deu continuidade às reformas implantadas pelo rei Asa, retirando todos os prostitutos cultuais, mas não acabou com os altares. Enviou os sacerdotes, levitas e administradores para ensinarem a lei de Deus em Judá. Assim, a prosperidade veio sobre o reino, e o temor do Senhor atingiu a todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Segundo Crônicas 17, de 9 a 10. Ele também fortaleceu o exército de Judá, reformou o sistema judicial e obteve uma notável vitória diante de um enorme exército inimigo, por meio da fé em Deus. Segundo Crônicas 19, de 4 a 11 e 20, de 1 a 30. Sob sua liderança, Judá viveu pela primeira vez tempos de paz com o Reino do Norte, depois da divisão do reino. Mas sua proximidade com a família real de Israel desagradou ao Senhor, que enviou seus profetas para o repreender em 2 ocasiões. Primeiro, quando ele retornou da batalha que ele tinha se unido a Acabe, segundo Crônicas 19, de 1 a 3, e depois, ao se associar a Acasias, filho de Acabe, na construção de navios que naufragaram, segundo Crônicas 20, 35 a 37. O Senhor não queria que Josafá se associasse a ímpios, tampouco andassem com homens que preferiram as trevas, como Acabe e o seu filho Acasias. Devemos ter cautela, meus amados, com relação às nossas parcerias e amizades, que certamente nos influenciarão em nossas escolhas. Uma má companhia pode corromper uma boa conduta, além de nos afastar de Deus. Salmo 1, do verso 1 ao 6, nos diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho. Elas dão frutos no tempo certo e suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Meus amados, Jesus é a melhor influência que alguém pode receber. É o nosso melhor amigo. Ele deu a sua vida por nós.
Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.